Olá, ainda repercutindo um grande fenômeno natural, talvez o maior fenômeno natural que o Espírito Santo sofreu foram as chuvas do final de 2013. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o diretor-presidente do INCAPER, Ivair de Mello, que vai nos dar um panorama de como essas chuvas ocorreram, os impactos dessa chuva na região rural. Ivair, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Ambiental, nos colocando um pouco do que foi esse fenômeno. Primeiro, como você assistiu esse fenômeno sobre o estado do Espírito Santo? Primeiramente, é uma alegria estar com você, né? Lhe parabenizar pelo trabalho que você faz e agradecer a oportunidade, através do nosso INCAPER, poder conversar um pouco mais e aprender um pouco mais com esse fenômeno climático que esteve sobre o Espírito Santo. Ou seja, ao longo da nossa história não temos registro científico e nem relatos da história. Podemos ter os registros científicos de medição de fenômeno climático com chuva sobre o Espírito Santo, nós temos 90 anos, são muito jovens para isso. E também não temos relatos que as pessoas contam na nossa história de uma tragédia, né, que acabou vindo como consequência desse fenômeno climático do Espírito Santo. 79 é que ficou ainda mais marcado, porque ainda é um pouco mais recente. Isso, exatamente. 79, nós tivemos tragédia, talvez comparado agora, né, uma tragédia com comparação, mas nós não tínhamos, assim, essa foi uma tragédia acompanhada em tempo, a tragédia dos tempos modernos. O que é a tragédia dos tempos modernos? Acompanhamento em tempo real, né, via as redes sociais, a mídia, a imprensa, né, a capacidade de comunicação, telefone celular, são ferramentas que nós não tínhamos em 79. Então, assim, a tragédia ela foi aumentada do ponto de vista visual pela nossa capacidade de gerar informação, de participar dos momentos, né, de acompanhar a barreira caindo em tempo real, acompanhar uma casa caindo em tempo real, né, um carro sendo arrastado em tempo real, e acompanhando a chuva com essa medição também em tempo real. Então isso traz uma comoção maior para a sociedade, mas a parte boa disso é que essa comoção também ela tira qualquer dúvida quanto do compromisso, do comprometimento, quando a agenda for para fazer uma intervenção para que, se esse fenômeno climático voltar a se repetir, os impactos dele possam ser mitigados. Mas é importante a gente entender um pouco, né, do que aconteceu com o planeta durante esses dias. Essa chuva não foi uma chuva isolada aqui no Espírito Santo. Nós tivemos nesses dias de chuva dois alinhamentos de chuva bastante conhecidos no planeta todo. Primeiro, a chamada chuva dos trópicos. Essa chuva do trópico estava exatamente em cima do Equador, né? Ela pega em cima do Oceano Atlântico, passa mais ou menos sobre a América Central, né, e vai em direção à Ásia. Lá na Ásia ela tem um impacto ali mais ou menos sobre as Filipinas. Olha só o fenômeno que tivemos. É uma área que sofre muito, porque é uma região de encontro de massa de ar, né, de oceano com o continente. Nós tivemos uma concentração, então, se você pegar a Indonésia, mais ou menos ao sul da Indonésia, onde tivemos o tsunami, né, há algum tempo atrás. Realmente é uma área de turbulência muito grande, porque o encontro dos oceanos, do continente, e ali vai um pouquinho ao sul da China. Durante esses dias nós tivemos no sul da China o registro de uma chuva pela NASA, essa foto da NASA que nos passou. A China nos passou uma chuva de 320 milímetros. Então isso é importante dizer. Então essa é a chuva dos trópicos. A nossa chuva aconteceu no mesmo período, mas é um outro fenômeno, porque a nossa chuva aqui foi a chamada zona de convergência do Atlântico Sul. O que é essa zona de convergência do Atlântico Sul? É um alinhamento de nuvens. Essa zona de convergência, ele é um alinhamento das nuvens que começa mais ou menos ali na Bolívia, ali na região, você vê uma mancha vermelha, e vem ao Oceano Atlântico. Então, zona de convergência do Atlântico Sul é esse alinhamento entre essa massa de umidade da Amazônia muito intensa. A Amazônia tem o comportamento climático da Amazônia tem interferência sobre o Espírito Santo, né, passa um pouquinho ali, vamos dizer assim, ao norte, ao sul de Tocantins. Tem até um mito, né, as pessoas dizem isso, que choveu em Tocantins, chove aqui.
Mas quando é esse fenômeno, porque é um alinhamento e do Atlântico, ou seja, as nuvens, essa massa de umidade quente, né, da Amazônia fez um alinhamento com as correntes marítimas, né, e elas se encontraram. Onde elas se encontram, forma esse cinturão de chuva sobre o Brasil. Então é chamada essa zona de convergência do Atlântico Sul. E nós, por consequência, tivemos até sorte. É importante a gente relatar isso, saltar isso, porque nesse dia nós tivemos registrado no litoral capixaba a maior chuva do planeta. Segundo a NASA, uma chuva de mais de 400 milímetros, num prazo limitado, menos de 24 horas, chegou a 420 milímetros o registro dessa maior chuva. Só para as pessoas entenderem, é quase um terço do que chove, a média do que chove no ano. A média histórica nossa de dezembro é 250 milímetros. Nós tivemos uma chuva, né, num período de 24 horas, de 420 milímetros. Parte dessa chuva chegou no continente só no litoral de Pontal, ali em Linhares. Mas a concentração dela, aquela mancha vermelha ali, parece um câncer, vamos dizer assim, né? Você imagina o impacto disso. E olha, sobre o Espírito Santo estava só aquela manchazinha vermelha. Você vê a intensidade de uma relação, de uma coisa em relação à outra. Essa chuva se concentrou no oceano. Esse dia aí foi a tragédia de Rio Bananal, que é uma região muito próxima a Linhares. Nós tivemos uma chuva que provoca a inundação de Rio Bananal, né, que foi muito conhecida, assim, foi o primeiro impacto nossa chuva. Realmente ela passou de 200, chegou a 220 milímetros concentrado em algumas áreas. Então choveu no mar, próximo a Linhares, exatamente o dobro, que visualmente dá para a gente comparar, a tragédia de Rio Bananal. Rio Bananal acabou tendo um impacto muito grande dessas chuvas, porque o Rio Bananal, que corta a cidade de Rio Bananal, ele tem quatro microbacias que abastecem o Rio Bananal, que se concentram antes da cidade de Rio Bananal. E choveu forte nas 4 microbacias, ou seja, essa chuva trouxe um complicador, que foi assim o primeiro grande impacto nosso. Depois nós tivemos, essas chuvas deu um susto ali, as nuvens acabaram dando um alinhamento, e aí teve esse deslocamento dessas nuvens que estavam sobre o oceano. Essas nuvens se deslocaram muito concentrado no meio norte capixaba, né, no noroeste, no meio norte capixaba, e na cabeça do Rio Doce e no Cricaré, já no estado de Minas Gerais. Aí, uma região que normalmente não se tem notícias de grandes precipitações, assim, né? Pois é, então o que aconteceu? Essas nuvens então passaram sobre o Espírito Santo, né? Começou um processo de movimentação, e elas começaram esse deslocamento. Em tese, a concentração dela acabaram passando sobre o Espírito Santo e foi se concentrar. Parte dela, elas ficaram paradas, estagnadas, fosse um movimento de nuvens mesmo, na cabeça ali do Cricaré, do São Mateus, região mais ao norte do leste mineiro, para o nosso querido ouvinte entender, assim, mais ou menos ali entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, naquele meio, são cidades de referência, né, tem uma concentração, na região muito próxima a Mantena, foi muito próxima à divisa. Essas foram as águas que inundaram o Barra de São Francisco, que inundaram Nova Venécia e, por consequência, também acabou chegando em São Mateus, acabou deixando até Guriri um pouco ilhado. Essas chuvas permaneceram por muitos dias ali, acabou se repetindo depois no fenômeno no dia seguinte, inclusive estourando uma barragem muito grande de Mantena, que foi a segunda inundação da cidade de Barra de São Francisco. Mas vamos a um rápido intervalo, voltamos já ainda falando sobre esse assunto.